Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu comecei ontem essa série sobre as viagens da vida. Se você não ouviu ainda, pode ir lá no YouTube ou então entre em contato no 71991104217 que nós vamos lhe cadastrar, tá bom? Quando eu contei a história daquela pessoa que saiu andando, viajando, fugindo dos seus problemas, fugindo das suas lutas, das suas labutas, das suas dificuldades, das suas derrotas, das suas decepções. Eu comecei essa série sobre as viagens da vida e ontem também eu expressei que às vezes estamos muito perto, porém distantes. E podemos viajar para longe de uma pessoa estando bem perto delas. E eu tenho percebido que muitos casais, eles viajam um, mas para muito distante do outro. Muitos esposos convivem porque não tem jeito. Muitas esposas convivem porque não tem jeito. Muitos filhos estão porque não tem para onde ir. Muitos pais suportam porque, afinal de contas, são pais. São viagens que fazemos e essas viagens, elas podem ser no campo psíquico, elas podem ser no campo emocional, no campo afetivo, familiar, nos mais diversos guetos dos relacionamentos. Essa viagem pode ser do ponto de vista espiritual, religioso. De modo que o texto que eu estou utilizando está em Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2 que dizem assim: Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Aí o verso 2 foi o que eu li ontem, diz assim: Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. É engraçado que na teologia aparecem duas expressões que, na verdade, podem ser utilizadas para qualquer ciência. É uma palavra muito interessante. Na teologia, nós aprendemos que existe o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é muito bem fixado em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha vida eterna. De modo que muitas vezes nós nos distanciamos dessa verdade que é o amor de Deus, porque muitas vezes nós não temos consciência de quem é Deus, de quem nós somos de fato. E esse texto vai nos mostrar coisas lindas e belas. Primeiro que uma vez estabelecidos num lugar, no caso aí é a terra de Israel, nós precisamos entender que muitas vezes nós esquecemos que as coisas que temos, o que nós somos, isso precisa ter muita clareza em nossa mente que o crédito tem que ser para Deus. Então Moisés vai advertir o povo que evitasse uma conduta, uma atitude de autoelogio. Somente Deus, na perspectiva de Moisés, deve ser louvado, deve ser ah, recebido, tributado, toda a honra, toda a glória a Deus. Então, é como se o caráter desse povo fosse colocado, vamos dizer assim, à prova. E aí você vai perceber, nós vamos ter essa dinâmica de entendimento do que nós chamamos de antropomorfismo e o antropopatismo. Então, o antropomorfismo são as atribuições de características humanas a Deus. Então é mais ou menos assim: Deus está colocando o povo à prova para ver. É como se Deus fosse limitado. Deus não é limitado, Deus vê independente de qualquer coisa. Mas ele diz que está colocando o povo à prova, é uma linguagem de antropomorfismo. É para que o homem entenda qual é a intenção de Deus. E o antropopatismo são atribuições dos sentimentos, ou melhor dizendo, emoções humanas a Deus. Observe bem que coisa interessante. Quando ele disse: Lembre-se de como o Senhor teu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o caráter, não é deles, para ver se vocês obedeceriam ou não. Deus não é um Deus limitado.
Mas Deus, muitas vezes, para que o homem entenda o que ele está sentindo, para que o homem entenda o que ele está pensando, ele precisa reduzir-se. É uma autorredução, para que o homem entenda o que é que Deus está querendo. Então, nessa gota de hoje, eu queria que nós pensássemos um pouco mais profundamente nas viagens da vida, que entendamos o seguinte: nós não podemos viajar para a filosofia, para as ciências, sequer para a religião. Há pessoas que viajam tanto no relacionamento com Deus que eles chegam, por exemplo, no jejum, na oração. E eles acreditam tanto na oração, tanto no jejum, que passa a ser uma viagem tão profunda que ele deixa de crer em Deus e crê no jejum. Ele deixa de crer em Deus e crê na oração. Talvez você diga, pô, Hermes, mas você tá se contradizendo. Não. É que eu preciso orar de tal forma que eu entenda que a minha oração vai ser ouvida, mas que nem tudo vai ser do jeito que eu estou orando. Eu preciso jejuar de tal forma que eu perceba que eu vou jejuar, mas as coisas não acontecem por causa do meu jejum. As coisas acontecem por causa de Deus. Então, as minhas viagens espirituais precisam sempre ser em direção a Deus. Eu não posso viajar para outro lugar senão para Deus. Nem para filosofia, nem para teologia, nem para qualquer outra ciência, qualquer disciplina espiritual. A minha viagem tem que ser sempre para Deus. Senhor, me ajuda, Pai, a viajar na tua direção, na palavra e na oração. Se eu tiver qualquer outra ciência, que seja tudo para o louvor da tua glória, isto é, para uma viagem em tua direção, em nome de Jesus. Amém.